muito gás lacrimogênio e os jovens todos ali. Enquanto a polícia está lá do outro lado e vem vindo em todas as direções. Gás lacrimogêneo tem um efeito imenso nos olhos. Quando tu respira, ele aparece como queimando os teus olhos e queimando a boca também. Então você sente os olhos chorar imediatamente. Os que estão no protesto têm mais rapidez e conseguem se livrar mais rápido. E também tem lenços para poder respirar durante as largadas. Esses protestos começaram após um aumento em março do transporte público e em setembro queriam outro aumento do transporte público. E crianças de 12, 13 anos saíram para protestar, entrando sem pagar nos trens, e o governo mandou bater em crianças. Quando surraram as crianças, vieram os pais, os tios, os irmãos, os avós, e o Chile segue conflagrando. Alan Caldas, em Santiago do Chile, para o Jornal Dois Irmãos. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Muito bem-vindos ao programa Fim de Tarde em Dois Irmãos. Esse vídeo de entrada nesse programa foi um vídeo que eu gravei em Santiago do Chile no final do ano agora que passou, um pouquinho antes do Réveillon, e diversos outros vídeos que nós fizemos lá sobre os grandes protestos que estão ocorrendo no Chile. O Chile, um país notável, um país de grande respeitabilidade econômica em toda a estrutura latino-americana aqui, e que é visto com olhos muito bem vistos por todos os que analisam o Chile a partir de fora, está em grande protesto e em grande convulsão social por um fato que poucas pessoas se deram conta do que é. E é que a imprensa brasileira, infelizmente, mostra muito pouco do que realmente aconteceu. Esse é um dos problemas que nós, da imprensa, temos, brasileira, né? E que muitas vezes olhamos apenas por uma partezinha e não olhamos o que está realmente por trás, porque não estamos lá dentro. Viajando pelo Chile, eu pude constatar e ver e ouvir conversar e trocar ideias e ver como as pessoas estão vendo os protestos no Chile e quais são as verdadeiras causas desse protesto. O Chile se modificou a partir de 1973, quando o governo militar de Augusto Pinochet derrubou, num golpe de Estado, o governo de Salvador Allende, matando, inclusive, tiros de metralhadora, o presidente Salvador Allende. E dali para frente, o governo Pinochet implantou um regime e um sistema econômico no Chile que é inquestionável, que deu grande melhora ao Chile. Só que o tempo foi se passando. O Chile foi melhorando, muitas pessoas foram sendo colocadas para dentro do processo produtivo e a história foi começando a ser outra. O governo de Augusto Pinochet, violentíssimo na largada, foi se afastando e a ditadura, como todos os governos de força, vão distendendo com o tempo. Assim como, de vez em quando, se vê as democracias se distendendo. O que aconteceu no ano passado? No início do ano passado, em março, foram aumentadas as tarifas de transportes dos chilenos. As pessoas no Chile não ganham muito, elas têm uma boa vida razoável, né? O índice de pobreza do Chile é menor que o índice de pobreza do Brasil, por exemplo.
muito importante dizer isso. E elas não gostaram daquele aumento de março e ficaram quietos. Acontece que, em setembro, alguém lá das empresas privadas de transporte, porque no Chile é praticamente 100% tudo privado, resolveu aumentar novamente, né? Ficaram quietos, aumentaram de novo. E as pessoas ficaram quietas outras vezes. Ocorre que é muito importante avaliar isso. Aquelas pessoas ficaram quietas porque elas têm ainda uma memória de um governo muito violento, que foi o governo de Pinochet. Teve muitas mortes, muitas torturas, desapareceram muitas pessoas. E essas pessoas, ali pelos 50 anos mais ou menos, estão assustadas, ficaram quietas de novo. Acontece que essas conversas chegaram em casa. E os filhos dessas pessoas, não é os filhos adolescentes de 16, 17 anos, não. Os filhos, meninos, 7ª e 8ª série, 11, 12, 13 anos, se muito, começaram a fazer uma brincadeirinha após setembro, que era a brincadeira de ir para o metrô, ir para os ônibus e pular a catraca. Quem já não fez essa brincadeira de passar por baixo do catraca no Brasil, né, quando era garoto? Todo mundo, é uma brincadeirinha. E essa brincadeirinha foi se espalhando no primeiro dia, no segundo dia, e hoje nós temos as redes sociais. E essas redes sociais vão espalhando as coisas que estão acontecendo. A imprensa falha, porque a imprensa não diz exatamente as coisas que estão acontecendo. A imprensa vai lá e, via de regra, dá uma visão do governo, né? Que não muito raro, como a gente sabe aqui no Brasil, mantém os grandes jornais, mantém as redes de televisão, né? E a imprensa meio que aquietou a notícia. Mas as redes sociais se espalharam e os meninos, que eram no início poucas crianças, pulando as catracas do metrô e dos ônibus, começaram a pensar, bom, nós vamos pular também. E passou um dia, passou 2, e passou 3, e passou 4, e passou 5, passou 6, e aí, obviamente, as empresas privadas que detêm o trânsito foram lá e assopraram no ouvido do governo, que estavam tendo prejuízo com aquilo. O que o governo chileno fez? Chamou os carabineiros, a polícia chilena, né, a armada, e começou a bater na gurizada. Se tem vídeos, se tem fotos lá no Chile, dos carabineiros mais dando cacetete nos guris e atirando crianças para fora de ônibus, para fora de metrô. Quando bateram nas crianças, os pais que estavam quietos pensaram, bateram no meu filho desse jeito? Aí o pai pensou, não, então agora é comigo, eu vou lá. A mãe pensou, agora também é comigo, eu também vou lá. O avô, mas bateram no meu neto, vou lá. A avó, eu vou lá também. Os tios, vou lá também. E o Chile se levantou numa massa de protesto nunca visto na história do Chile. E não eram protestos por alguma coisa, né? Porque tinha sido feita uma tremenda bobagem, uma tremenda babada. Um governo que se autoconfundiu achando que era o poder e que mandou bater em crianças, mandou surrar crianças. E quando surrarem meu filho, eu vou atrás, eu vou por ti. Foi o que as pessoas fizeram. Tu bateu no meu filho, eu vou atrás de ti. E não veio 1, e não veio 2, e não veio 3, não veio 1000, não veio 2000, veio 100 mil. Começou um protesto incrível dentro do Chile. Esse vídeo de abertura que o senhor viu aí, a senhora viu, é um vídeo que eu caí dentro de uma dessas manifestações que são diárias no Chile. Começa na Praça Itália, que é ali no centro de Santiago, e do lado do rio Mapuche, aquele que tem ali, e a partir dali se espalham para vários lugares. No início começou naquela concentração, e depois o senhor vai ver vídeos daqui, foram para as áreas ricas de Santiago, né? Onde estão os que são donos do jogo lá. E o Chile se conflagrou. E o governo entrou em transe. Então, hoje, a TV local de Dois Irmãos, já que eu estava lá vendo isso acontecer ao vivo,
né? Cheirando gás lacrimogêneo sem querer, né? Que é um negócio impressionante, a sensação do gás lacrimogêneo, né? Vendo a violência ao vivo ali na frente, vendo o que está ocorrendo, comecei a conversar com várias pessoas, ascensorista de elevador, motorista de táxi, policiais, garçons, pequenos empresários, pessoas da população como um todo, lixeiros, jornalistas, editores. Fui conversando com todas as pessoas que nós tínhamos por lá, que encontrávamos por lá, e não encontrei uma única pessoa que estivesse contra os protestos. As lojas, por exemplo, que tinham problema, eram as lojas das grandes redes, normalmente internacionais, e os bancos, que são vistos lá como os grandes achacadores da população, não sei porquê. Os bancos não são bem vistos lá. E o governo que mandou bater nas crianças não tinha outra saída a não ser mandar bater nos pais, nos tios, nos avós e nos amigos da família. E aí começou uma pancadaria, ao ponto de a polícia no Chile começar a ficar acuada dos protestantes, dos protestos irem lá e atacarem a própria polícia. É um momento muito estranho. E eu selecionei hoje diversos vídeos, a maioria deles está em espanhol, porque os vídeos que o senhor e a senhora estão vendo aqui no Brasil normalmente não mostram a verdade das coisas que estão ocorrendo lá. Então, selecionamos aqui, acho que uns 8, 9, 10 vídeos, acho, né? Aqui no Jornal Dois Irmãos, para que o senhor conheça e perceba o que é. Vamos mostrar o primeiro dos nossos vídeos. Qual dele nós temos aqui, Adriano? A maior manifestação. Que se chama A Maior Manifestação no Chile. Tem um ou outro desses vídeos tem em português, que eu baixei em português, mas alguns do senhor e a senhora nos desculpe, estão em espanhol, mas é fácil de entender em espanhol. Faz uma forcinha aí, o senhor vai entender. E a senhora vai entender. Vamos então, a maior manifestação social no Chile de todos os tempos. Vamos ver, esse vídeo tem rápido, mas é bem rápido, mas é bem bacana. Vamos lá.
manifestação e o governo não pode deixar de fazer isso, até porque as ruas estão conflagradas e existem pessoas de todos os estilos fazendo manifestos, uns a favor e outros contra. Na verdade, a maioria está a favor do que está ocorrendo lá. Mas todo protesto tem problemas. Vamos ver um dos problemas. Desde o fim da semana passada, o Chile é mais um país aqui da nossa região, da América do Sul, que entra em erupção por causa de protestos em razão de medidas econômicas dos seus governos. Primeiro a gente teve o caso do Equador, onde houve uma revolta contra um pacote econômico que acabou com os subsídios dos combustíveis. E agora a gente tem o caso do Chile, em que também está tendo, ou começou na semana passada, uma série de manifestações em função de um aumento da passagem do metrô de Santiago, que é um metrô muito grande, que transporta mais de 1 milhão e 500 mil pessoas por dia, numa população da região metropolitana de 7 milhões. Esse aumento aconteceu no início de outubro e, na verdade, os protestos, embora eles tenham explodido no final da semana passada, eles já tinham começado uns 6 dias antes, quando os estudantes começaram um movimento para pular a catraca, para não pagar a passagem. A passagem ficou com um preço equivalente a mais ou menos R$5, que é uma das passagens de metrô mais caras aqui da região. E diante desse movimento inicial que foi se avolumando de pular a catraca, a resposta do governo, segundo todos os analistas que a gente ouviu, foi muito pouco sensível, foi muito tecnocrática, no sentido assim, temos que aumentar, esse preço é determinado por uma comissão de especialistas que vem custos, etc., não tem jeito. Então, os protestos se intensificaram e grupos começaram a praticar atos de vandalismo, atacando lojas, houve saques. Então, esses atos de vandalismo que se intensificaram a partir principalmente da quinta-feira de noite e da sexta-feira, estações do metrô, ônibus foram incendiados, levaram o presidente do Chile, que é um conservador, o Sebastián Piñera, a decretar estado de emergência na madrugada de sábado. He decretado estado de emergencia en las provincias de Santiago y Chacabuco y en las comunas de Puente Alto y San Bernardo, en la región metropolitana. Mesmo dia em que ele, depois de se reunir com os líderes da Câmara, do Senado, revogou o aumento da passagem sem conseguir acalmar a população, que continuou protestando nas ruas. Até agora já morreram 11 pessoas. A maior parte dessas mortes ocorreu durante incêndios provocados por grupos minoritários de manifestantes, mas é a primeira vez desde a democratização chilena, nos anos 80, que os militares são usados para assumir a segurança pública. E o governo, além de decretar por os militares tomando conta da segurança pública, também decretou estado de recolher em Santiago, em várias cidades da região metropolitana e outras cidades importantes do país. O Piñera voltou à TV, fez um discurso muito violento, assim, politicamente muito forte, cercado de militares, dizendo que o país estava em guerra contra um inimigo que ele não especificou qual era. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite. Mas hoje foi curioso porque o general responsável, o chefe da Defesa Nacional, que é responsável pela implementação desse estado de emergência, disse que ele não está em guerra com ninguém. Mire, eu sou um homem feliz. Na verdade que não estou em guerra com ninguém. Também ele é criticado ali por essa posição um pouco arrogante
e tecnocrática, né, de ser pouco sensível às demandas populares de questões, em relação a questões que não necessariamente começaram no governo dele, são questões que vêm sendo razão de protestos no Chile há muito tempo, mas ele achava que com uma resposta tem que ser assim, ou é o melhor, ou o cálculo econômico diz que a passagem tem que ser esse preço. Ele tentou essa reação inicial, o que provocou o crescimento dos protestos, na verdade. E agora existe uma situação política incerta, né? O que vai acontecer, né? Qual vai ser a resposta das forças políticas a essas demandas que a população está trazendo e que vão além da questão do preço da passagem do metrô de Santiago em si. Na verdade, o que se observa no Chile, o que se vê bem claramente lá, é que nós temos um governo que é mandado pelas empresas, né? E que a visão social dele é determinada pela visão empresarial daquelas pessoas. Um modelo, chamado modelo liberal, se chama de neoliberal. Não vem ao caso isso. Os Estados Unidos é assim, a Alemanha é assim, a França é assim, com uma variante, né? Que tem algumas empresas do Chile que sozinha detém muito poder. Nós podemos ver ali, conforme a colega, a editora de Mundo, né, da rede, falou, o que Piñera, o presidente, ele imediatamente saiu mentindo. Né? Estamos em guerra, mas guerra contra quem? Ele não disse nada, porque não existia guerra, é ele contra a população. Logo em seguida vem um general que comanda as Forças Armadas e desmente o presidente, né? Dizendo que ele não está em guerra contra ninguém. Ou seja, o exército não estava em guerra contra ninguém, era mentira do presidente chileno que eles estavam dizendo. É uma farsa, uma coisa estranha isso. Bom, quando eles baixou, aumentaram a pedido das empresas, aumentaram 2 vezes as passagens, como se o governo fosse dono do país, ou da população. Tem uns governos que pensam que são donos do país. E isso é uma estupidez de fazer uma coisa dessa, porque nenhum prefeito é dono do município, assim como nenhum governador é dono do estado, nenhum presidente é dono do país. O país é uma instituição e tanto prefeito quanto governadores e presidentes só existem porque são constituídos pela população numa Assembleia Nacional Constituinte, que cria a estrutura de poder. Aí ele sentiu que tinha feito uma super babada, não só aumentando outra vez a passagem, como batendo nas crianças. Vocês viram ali o que aconteceu, que eles estavam pulando a catraca, a própria colega ali disse, e ele resolveu retirar o aumento das passagens achando que ele é dono do país. Só que as pessoas já tinham descoberto o que é um governo. Esse é o grande problema. O mundo é uma fantasia. Napoleão Bonaparte, na sua inteligência impressionante, dizia que a história, que é a verdade, é apenas um conto de fadas no qual a maioria das pessoas acredita. Disse Napoleão Bonaparte. A verdade é um conto de fada no qual a maioria das pessoas acredita. E o presidente achou que, revogando o aumento das passagens, que já tinha sido feito uma barbaridade, ele ia acalmar as pessoas, só que as pessoas não se acalmaram, as pessoas descobriram quem é o governo. Elas viram a estrutura do poder. A função dos que têm poder é se esconder como poder. Quando eles se mostram demais, as pessoas descobrem o que é poder, e eles descobriram que era o poder do presidente do Chile. E viram a estrutura de poder como um todo. Não só do governo executivo, mas do legislativo e do judiciário também. Eles perceberam, eles entenderam a fantasia em que vive o poder. E não pararam. Bom, quando você começa isso, as pessoas vão em protesto, só que elas, nas ruas de Santiago, não pensem que você está com medo nas ruas, não é verdade isso. Esses protestos não estão em guerra, ninguém tem guerra. Só que quando você vai para uma guerra, eu próprio, sem querer, numa dobrada de esquina, acabei caindo num mar de gás lacrimogêneo, né? Impressionante
que ocorre daquilo, a forma como o governo dispersa aquilo. E muita gente vai lá e sai de lá ou morto, ou quebrado, ou com visão perdida. Olha o vídeo. Carlos tem 18 anos e é um estudante no Chile. Há 3 semanas perdeu a visão total do olho esquerdo durante um protesto no bairro em que vive contra o governo de Sebastián Piñera. Ele corria para evitar a polícia quando foi atingido por 8 balas, incluindo a que o deixou cego. Me virei para ver de onde estavam disparando. Eu me virei, meu olho se fechou, não senti nada na hora. Só senti meu olho se fechar e não abrir mais. Depois vi gotas de sangue, que meu rosto estava todo ensanguentado. Por pouco, Carlos não ficou cego do olho direito, onde outra bala ficou presa. A verdade é que tenho mais raiva que medo, mais ódio que pena, e é contra essas pessoas que estão aí fora, disparando, mutilando as pessoas, torturando. Carlos é apenas um de quase 200 manifestantes que ficaram feridos nos olhos durante os protestos, um recorde que supera o de algumas zonas de conflito no mundo. Tem 20 anos que trabalho como oftalmologista e nunca vi isso acontecer na história do Chile. Acho que nunca aconteceu e, lamentavelmente, temos esse triste recorde mundial em casos de cegueira, mais que Hong Kong ou com os coletes amarelos em Paris ou na Espanha, ou até mesmo na Guerra da Palestina. O que ha pasado con los chalecos amarillos en París o España o la misma Israel-Palestina. César Calhoso é outro manifestante ferido. Ficou cego enquanto tocava tambor durante o protesto com outros músicos. Tinha um ambiente lindo, de repente senti um golpe no olho e me caí no chão. Doeu, me contorci no chão, depois a dor passou. O rosto ficou dormente, fiquei de pé e gritei que não me bateriam. E me puse de pé e gritei que não me iam a ganhar. O Instituto Nacional de Direitos Humanos informou que 197 pessoas sofreram danos nos olhos, a maioria por balas de borracha ou mesmo por bombas de gás lacrimogêneo. O governo defendeu as ações da polícia junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, apesar de prometer limitar o uso de balas. Os manifestantes exigem mudanças no sistema de pensões privado e uma reforma na Constituição herdada da ditadura de Pinochet. Em quase um mês de mobilizações, os protestos seguem firmes e atentos no Chile. Tudo tem um preço e vocês podem prestar atenção, esses rapazes que estão ali, esses dois que perderam a visão, foram muitos, né? O oftalmologista falou, o maior recorde no mundo, ele nunca imaginava isso. Por quê? Porque a polícia está lá atirando contra o inimigo. Ela está atirando contra o inimigo. Mas ela está atirando contra o inimigo que é a população que paga a própria polícia e que mantém a estrutura do governo. Mas por que a polícia atira nisso? Porque o presidente disse isso que ele vai dizer agora aqui, que o Chile estava em guerra. Olha bem o que ele disse. Onze pessoas morreram e quase 1.500 foram detidas nas manifestações no Chile. Os conflitos já duram 3 dias. O presidente Sebastián Piñera declarou que o país está em guerra. O Chile enfrenta a pior crise social em 3 décadas. E para o presidente, é como se o país estivesse em guerra. As violentas manifestações e saques deixaram mortos e cerca de 1.500 detidos. Estamos em guerra contra um inimigo poderoso e implacável. Um inimigo que não respeita nada e ninguém. Um inimigo que está disposto a usar violência e o crime sem qualquer limite. O presidente explicou que Santiago e outras 9 regiões das 16 que formam o Chile se encontram em estado de emergência, com 9.500 militares e policiais nas ruas. Ele confirmou que nesta segunda-feira, primeiro dia útil após 3 jornadas de distúrbios, serão abertas 27 estações da linha 1 do metrô, uma das 7 que integram a rede da capital.
O metrô está fechado desde sexta-feira, depois que 78 estações e trens sofreram ataques, em um prejuízo calculado em mais de 300 milhões de dólares pela empresa estatal que administra o serviço. As manifestações explodiram após o aumento do preço da passagem do metrô, medida que o governo cancelou. É óbvio, se o presidente diz que está em guerra, a polícia vai fazer o quê? Vai atacar os guerreiros do outro lado, só que os guerreiros do outro lado são meninos, são senhores, são senhoras, são mulheres. Vocês vão ver daqui a pouco um vídeo aí, senhoras caminhando a favor. Todo mundo está a favor desse protesto no Chile, porque está todo mundo contra o que o governo fez. E o governo não tem outra saída. Vocês vão ver a saída no final, a gente mostra aqui depois. Mas aqui, esse aqui era o início dos protestos, né? Agora nós vamos largar um vídeo aqui, que o senhor vai ver como é que é um protesto realmente sendo reprimido em cima das coisas. Só que não tem lá, tem claro que tem influência de esquerda e direita, porque sempre o lixo da política, seja de esquerda, seja de direita, vai se meter junto onde está a população que está simplesmente querendo sobreviver. Mas esse vídeo que tem aqui é muito esclarecedor. Dá uma olhadinha nisso. Las paredes en Santiago de Chile aprendieron a hablar. Expresan rabia, malestar, esperanza. Es la Avenida Libertador General Bernardo O'Higgins, conocida como Avenida Alameda, la principal de Santiago de Chile. Solo 2 negocios están intactos, este de venta de pollos y este de productos alemanes. La estación de metro Baquedano está destruida, otras de la zona cerradas. Manifestantes advierten que ahí muchos detenidos fueron torturados. Plaza Italia muestra su nueva cara. El monumento al general Baquedano quedó mudo. Tiene un nuevo nombre, Plaza de la Dignidad. Arden los ojos, la garganta se seca, la nariz cosquillea. Es el gas lacrimógeno. Estamos en la zona cero. La plaza enmarca esa desigualdad que tanto duele a los chilenos. De un lado la precariedad, del otro la opulencia. Bueno, no se va a cansar nunca, weón. ¡Tres weá! Pensiones, educación y salud. Nada más, culiao. ¿Y qué hay hecho? Ni una weá. Tenía a los pacos matando gente, a los gente matando pacos. Desde el 18 de octubre este punto ha sido testigo de la expresión de un pueblo que despertó. Está molesto, incómodo. Se acabó el sueño del modelo exitoso del neoliberalismo latinoamericano. Expresa su molestia con arte, con música y baile. Desde hace más de 50 días los chilenos se congregan diario aquí. Unos más, otros menos. Cantan con valentía para alejar al fantasma de la dictadura militar, esa que los oprimió por 17 años. Los jóvenes salen a la calle para honrar la promesa de sus abuelos y padres de nunca más. O que nós estamos olhando aqui? Nós estamos olhando um vídeo que é lá do Chile, feito por pessoas lá do Chile. Quem são as pessoas que estão protestando ali? São as pessoas simples do povo. Olha o que o menino está pedindo ali: saúde, educação, segurança. Segurança nem precisa, sabe por quê? O Chile, Santiago tem quase 6 milhões de habitantes. Você anda por lá de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, mesmo nesse período aqui, e você não tem a menor sensação de insegurança ou de medo. Então, essa é a pessoa que aquele presidente disse que eram os inimigos, guerra. Não é à toa que 3 dias depois ele foi desmentido pelo general que coordena o sistema de segurança armado militar no Chile, né? Quando você mente, você vai ser desmentido por alguém que tem alguma responsabilidade. É o caso dos militares lá no Chile. Presta atenção, vamos seguir no vídeo. A unos metros,
Otra expresión de la protesta, el combate, la defensa activa para proteger a la manifestación pacífica. La primera línea, objetivo, contención. Escudos de madera, latón, plástico, máscaras, capuchas, pañoletas, coraje. La segunda línea, objetivo, ofensiva. Guantes, galones de agua, piedras, canicas, temple. La tercera línea, objetivo, autodefensa. Láser verde proyectado en las máscaras del contrincante. La estrategia, limitar su visión. Del otro lado, carabineros, llamados despectivamente pacos. Vienen las tanquetas, guanacos lanzaaguas, zorrillos lanzagases, sirenas, pedradas. Comienza la batalla. Es David contra Goliat. El gas llena el aire y el agua baña a los chilenos. No hay excepciones, pacífico o violento, jóvenes, adultos, mujeres. Agachémonos. Equipo de salud. Cuidado. Son los rescatistas voluntarios, equipos de extracción de heridos en zonas de combate. Iniciaron 5, ahora son 83. Hombres y mujeres, jóvenes y adultos que brindan primeros auxilios en terreno. Su principal... O que nós estamos vendo aqui são manifestações ao vivo, direto, e não tem edição das imagens. Aliás, claro que as pessoas vão lá gravando aqui, gravam lá, vai todo mundo juntando, como nós estamos fazendo aqui, para tentar dar uma visão ampla daquilo que está ocorrendo no Chile. Mas o que você vê ali? Você não vê nenhum guerrilheiro, nada. São pessoas comuns. São homens, são senhoras. Gente, eu não encontrei uma única pessoa, olha, eu conversei com dezenas de pessoas. Nenhuma que estivesse contrário a esses protestos. Acompanhe o protesto aí, vamos continuar vendo. É um vídeo muito educativo esse. La base de operaciones está a 1 minuto de la zona cero. Son independientes, no responden a banderas políticas. Son heridas por perdigones, por bombas lacrimógenas y por contusiones, por algún tipo de trauma. Hemos atendido heridas oculares, varios traumas oculares de carácter grave. También hemos recibido gente con perdigones abdominales a nivel torácico, bueno, y en la cara a nivel facial. Insumos médicos, camillas, equipos de comunicación, escudos y cascos. Advierten que existe una violencia sistemática en contra de los manifestantes y también los equipos sanitarios. Hay un químico que se está usando que es el gas pimienta portátil, el cual ha generado una irritación importante a las personas que han sido afectadas. Nunca habíamos visto a alguien en el piso retorcerse de dolor por el agente irritante que estaba afectándolo. En estas ocasiones sí hemos visto eso. Carlos Jara tiene 49 años, es analista químico y rescatista. En toda su vida nunca había visto este nivel de violencia y saña. He tenido la mala fortuna de estar en 2 casos de personas que denuncian haber sido detenidas por carabineros, haber sido sometidos a violación sexual por parte de ellos y dejados en la calle. Olha, isso aqui é um exemplo típico do que eu queria dizer para vocês aqui. Essas pessoas que estão ali, eles são, aspas, paramédicos. Mas quem são eles? São pessoas voluntárias que estão vendo aquele conflito, vendo gente lá sendo atingida, que está sendo um problema, com danos, e as pessoas vão lá voluntariamente, com aquela cruzinha vermelha, amarela, pano branco. Não, peraí, eles vão atender as pessoas. Quem são eles? São pessoas do povo, que estão lá para ver as pessoas do povo que estão sendo agredidas nos ataques do próprio governo. Então, a partir desse momento aqui, começam a aparecer os infiltrados. Agora vamos prestar atenção nos próximos vídeos aí. Vamos lá, segue esse aqui para nós vermos. De 50 días de protesta, ¿qué es lo que tanto molesta a los chilenos? La impunidad, los abusos. El sistema que afirman los ha mantenido en la miseria. No les alcanza para vivir. Salario mínimo mensual, renta, agua, gas, luz, transporte, educación, comida. ¿Y las pensiones para los jubilados? No alcanza. A pesar de tener borde costero de extremo a extremo, en Chile es más caro comer pescado que carne. No alcanza. Y los chilenos advierten que no van a parar hasta que eso cambie.
Pablo Salas, camarógrafo, Ana María Islas, enviada especial, Noticieros Televisa. E o que nós estamos reparando aí, veja, por exemplo, o Chile tem uma costa imensa, né, do lado. E o que as pessoas dizem? Comer pescado é muito caro. O salário mínimo deles não alcança para comida, para moradia, para pagar luz, para pagar transporte, para pagar isso. Quando o governo permitiu que o sistema ganhasse dinheiro, arrancando dinheiro de uma população que não tem dinheiro, e o presidente achou que era dono do país, a pedido das empresas que mandam nele, deu o que deu. Então esse protesto aqui vai terminar, só vai ver lá no final dos últimos vídeos, vai terminar numa grande tentativa do presidente de pedir uma nova Assembleia Nacional Constituinte para não renunciar, porque na verdade ele deveria ter renunciado, né? Não tinha outra chance para ele. Mas tentou ainda dar um golpe. Vamos ver o que acontece. Agora nós vamos ver como é que se organizam as linhas de defesa da população em relação a esse debate e esse enfrentamento com o que o governo ainda está conseguindo mandar para a rua, porque daqui a pouco, vamos ver nos próximos vídeos, o governo nem mais vai conseguir poder mandar a polícia para a rua. Prestem atenção no que está ocorrendo. Vamos lá. Se conoce como la primera línea de las protestas en Chile. Suelen cubrirse el rostro y no tienen miedo de enfrentarse a la policía en las calles. Para muchos chilenos son jóvenes valientes que, con su incansable activismo, desde hace más de 2 meses están contribuyendo a cambiar el rostro del país. Y si no hubiese esta valiente primera línea de jóvenes que vienen desde las periferias a organizarse y a frenar la represión de Carabineros, cada manifestación sería una masacre por parte de fuerzas especiales. Los encapuchados para mí son gente de todos los sectores de la sociedad chilena. Hay gente que se está aprovechando de los encapuchados también para cometer sus fechorías, delincuentes. Otros ciudadanos, sin embargo, no hacen esa diferenciación y consideran que se trata sobre todo de vándalos que están causando graves daños a la infraestructura pública y también a la sociedad chilena. Lo cierto es que el movimiento de protestas está teniendo un fuerte impacto. Después de una consulta popular, el Senado dio luz verde esta semana a un histórico proyecto para elaborar una nueva constitución que reemplace a la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. El estallido social, por otro lado, ha dado pie a una fuerte represión. Según defensores de los derechos humanos, más de 350 personas han sufrido lesiones oculares por disparos con balines de los Carabineros de Chile. También organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch denuncian graves violaciones a los derechos humanos. La policía, por su parte, se queja de la violencia por parte de los manifestantes. ¿Son los activistas de la primera línea héroes o vándalos? La respuesta no parece fácil en tiempos de convulsión social en Chile. O que mais chama atenção em tudo isso é que nós todos admirávamos e admiramos a forma como o Chile conseguiu se desenvolver, né? Isso é que chama atenção, mas o que as pessoas estavam falando ali, viu o motorista, aquele senhor falando, provavelmente um taxista, ele está dizendo, o Uber, né, que tem muito Uber lá também, ele estava dizendo, não, são pessoas de todos os estilos, de todas as formas, pessoas simples, são pais, são avós, são crianças, né? Falando, e também vi um cara jogando de funda, enfrentando a polícia com a funda, não dá para acreditar. A polícia está lentamente começando a se negar aí para o enfrentar. Claro que a polícia não pode dizer não quando sai uma ordem de ir, mas olha esses enfrentamentos que nós vamos mostrar agora com a polícia e com as pessoas. Olha como é que funciona, e depois eu vou contar um negócio que aconteceu com os policiais, né? Vamos lá. ¡Te estamos grabando! ¡Te estamos grabando! ¡Me están ahorcando, conchetumare!
La paz, por favor, por favor. Nós estamos mostrando isso aqui, é triste ver o que acontece, porque olhando bem assim, né, é uma gurizada que está protestando. Não é, sabe, não são guerreiros, é uma gurizada. Mas o governo, quando ele é descoberto, quando a população descobre o que é a estrutura de governo, a falsidade que é a estrutura de qualquer governo, não é só do Chile, de qualquer governo, seja de direita, seja de esquerda, seja de centro. As pessoas vivem hipnotizadas pela ideologia, pelas ideias de que tem que ter um governo. Quando elas descobrem isso, fica muito difícil governar. Foi o que ocorreu. Vocês vêem no próximo vídeo o governo usando os famosos canhões de água, né? Esses canhões de água no Chile foram comprados e foram encomendados pela primeira vez no mundo pelo governo do seu Pinochet, né? Do Augusto Pinochet. E agora estão usando de novo. Então, quando olhando ali, a gente começa a olhar, nossa, como o governo comete a insanidade de não entender que a única coisa que ele deve fazer é impedir que as pessoas abram os olhos e percebam o que é governo. Porque quando a pessoa enxerga isso, ela vê uma verdade que todo governante tem que esconder, é triste. É triste, foi o que ocorreu no Chile. Olha agora esse vídeo.
assistindo a TV local, Jornal Dois Irmãos, e só recapitulando aqui, nós estamos mostrando os protestos no Chile, e esses protestos lá no Chile começaram no ano passado, quando o governo do senhor Piñera acabou com uma espécie de subsídio ao transporte de pessoas que ganham tão mal que mal conseguem ser transportadas com o dinheiro que ganham pelo salário que recebem. E aí, ele começou a pagar mais dinheiro para as empresas que têm os transportes lá, e eles aumentaram em março, aumentaram em outubro, e em outubro começaram os protestos. Aí os protestos foram outubro inteiro, novembro inteiro, dezembro inteiro, e no final do ano, os protestos não pararam. Olha só. Las protestas en Chile se mantienen con el nuevo año. Grupos de encapuchados se enfrentaron violentamente con la policía el viernes en los alrededores de la Plaza Italia de Santiago, epicentro de la mayoría de las manifestaciones que estallaron en octubre pasado. Una iglesia construida en 1876 y destinada a los servicios religiosos de la policía chilena fue incendiada por algunos manifestantes que sacaron el mobiliario del interior y con él incendiaron grandes barricadas en las calles. Mientras tanto, en otros lugares, manifestantes protestaban de manera pacífica en reclamo de mayores reformas sociales y en contra del gobierno del derechista Sebastián Piñera. La calle no se suelta. Yo creo que vamos a seguir marchando hasta ver realmente soluciones, hasta encontrar que la gente está siendo escuchada. Las manifestaciones en Chile se saldan hasta ahora con 29 muertos y han dado paso a un plebiscito para el 26 de abril para decidir si se cambia o no la Constitución, que se mantiene como herencia de la dictadura de Augusto Pinochet. Assim como aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós tínhamos índios charruas, tínhamos índios caigangues e várias tribos originárias do Rio Grande do Sul, né? E do Brasil restante, mas vamos falar do Rio Grande do Sul. Antes de nós começarmos, os europeus virem para cá colonizar, entre aspas, né? E darem outro entendimento, assim, também no Chile existia um povo muito típico de lá, que é o povo original de lá, que é o povo Mapuche. Né? E o povo Mapuche, junto com o povo Aymara, que já fica mais na direção da Bolívia, né? Mas basicamente também Mapuches e Aymara são as tribos originárias dele. 35 anos atrás, pela primeira vez eu fui no Chile, e já havia grandes protestos porque os Mapuche eram proibidos de estudar durante o governo Pinochet. Era inacreditável que ocorresse isso. Eles não tinham direito a ser estudantes, eles não tinham direito à escola, os Mapuches. E naquela época, já mesmo no meio da ditadura do general Augusto Pinochet, tinham protestos e coisas da rua em relação aos Mapuches. Agora, os Mapuches continuam de novo com problemas lá. Olha esse vídeo aqui. Vamos mostrando o Chile que o senhor e a senhora talvez não tenham tido a chance de conhecer por imagens como essa. Hermano, mira, ven funcionando como un asesino. Esto está funcionando, para eso se están pagando los... Julio!
Sabe que dá para olhar ali que o pessoal perdeu o medo da polícia, né? E isso é que levou a chamar uma Assembleia Nacional Constituinte. O governo sentiu que não tinha mais volta, porque quando viu que as pessoas perderam o medo da polícia. Pode bater porque eles continuam, pode jogar água eles continuam, pode jogar gás lacrimogêneo eles continuam, pode jogar bala de borracha eles continuam. Pode olhar também que é uma meninada, uma gurizada. Não são terroristas, né? Isso aí conversa, né? São uma gurizada que tá lá. Pode olhar todos os que aparecem ali no vídeo. E eles perderam medo. Por que eles perderam medo? Porque há uma sensação no Chile de que o governo fez a coisa errada. O governo bateu no meu filho de 10, 11 anos. Eu vou derrubar o governo. As pessoas não vão aceitar mais isso. O governo se deixou ver. O governo tem que disfarçar, tem que ser cínico, tem que ser irônico, tem que ser falso. Para que as pessoas continuem acreditando que ele tem direito de estar lá dizendo o que tem que ser feito na sociedade. Porque quando as pessoas enxergam o governo, eles sabem que isso é falso. Que ninguém tem direito de dizer o que pode ocorrer na sociedade a não ser a própria sociedade. Sabe? Então, preste atenção. O governo tenta reagir, mas policiais começaram a apanhar. Dias atrás, depois eu vou contar uma policial que ocorreu lá. A polícia começou a ter medo dos próprios manifestantes, que são meninos e meninas. Pode olhar aí, em todos os vídeos que os senhores olharem. Vamos ver esse vídeo aqui. En el centro de Santiago de Chile, 2 carros hidrantes atropellan a un manifestante durante una nueva jornada de protestas. El suceso fue emitido en directo por los medios locales. Además de cañones de agua, las fuerzas del orden emplean también gases lacrimógenos para dispersar a la multitud. Según reportan los medios locales, un numeroso destacamento de uniformados fue desplegado en la ciudad mucho antes de que comenzaran las marchas. Los participantes denuncian que los carabineros instalaron cordones en varias partes del centro y piden documentación a los que pasan por allí. La marcha de esta jornada, como otras anteriores, no es autorizada por el gobierno y por ello el intendente metropolitano Felipe Guevara señaló que si los manifestantes insisten en quedarse cerca de Plaza Italia serán retirados por la policía. Agregó que para ello se usarán todos los medios y protocolos autorizados. Começa a se ver aí que o governo, já no início desse ano agora, né, já sentindo a degola, né, que não tinha volta, aí ele já tinha chamado uma Assembleia Nacional Constituinte. E também tinha infiltrado muita gente. Vou dar um exemplo dessa praça que apareceu aí, no dia 6, 7 de janeiro, na Praça Itália, tem um monumento ao grande general deles, lá, né, emancipador, né, o herói nacional, tem uma estátua dele a cavalo maravilhosa. E ali está sempre cheio de polícia. Houve uma tarde lá em que uns 15 ou 20 manifestantes subiram naquela estátua para derrubar a estátua. E misteriosamente, naquele momento, misteriosamente, não havia durante 2 horas polícia naquele local. O único momento em que não havia polícia naquele local. Aí as pessoas recuaram, todas, e deixaram só aquelas pessoas ali. E eles acabaram desistindo. Quem eram aquelas pessoas? É óbvio, eram infiltrados do próprio governo para dizer que o povo estava destruindo os heróis da nação. Então tem infiltrados de todo lado a essa altura. Mas a população mesmo que está protestando não é de políticos. Eles estão odiando os políticos. Aliás, como está se odiando os políticos em qualquer cidade, qualquer estado, aqui no país como um todo, né? As pessoas odeiam os políticos atualmente, porque descobriram quem são os políticos. Lá se descobriu quem é o governo. Então, aí, para vocês verem agora, tem pessoas, mulheres, senhores, que caminham, tentando mostrar que estão apoiando os protestos sem violência. Quer ver? Olha aí.
En Chile se cumplen 3 meses del inicio de las protestas el pasado 18 de octubre, un día de dolor para muchos chilenos que esta jornada se vistieron de negro para rendir tributo a los muertos y a quienes fueron víctimas de la violencia policial en las marchas masivas. Critican duramente a Sebastián Piñera por su gestión en la crisis. Eso es hoy día Sebastián Piñera, un tirano que viola los derechos de las personas. Y por lo tanto, estamos aquí de negro porque hay un dolor que recorre Chile, que ha significado asesinados, que ha significado mutilados. Ahora estamos convocados nuevamente a la Marcha del Silencio, bueno, para homenajear a todas las personas que han caído desde el 18 de octubre en adelante, para reivindicarla y exigiendo dignidad. La marcha hoy día, esta marcha de silencio llena de símbolos, de consigna, es en homenaje a las víctimas del terrorismo que aplicó sistemáticamente Piñera desde octubre hasta la fecha. Claro que o senhor e a senhora talvez tenham alguma dificuldade em compreender espanhol, mas o que essas pessoas estão fazendo aí são uma marcha silenciosa de senhoras em respeito às pessoas que foram feridas nos protestos. Se fosse algum terrorista, se fosse algum guerrilheiro, você acha que essas pessoas simples aí, olha bem a cara dessas pessoas, olha o rosto delas, pessoas comuns do dia a dia, acho que essas pessoas estariam ali fazendo um protesto. Não é que, por incrível que pareça, a imprensa brasileira não diz isso, mas não, olha, contra mesmo os protestos no Chile só deve estar o governo. Porque o resto, e eu acho que até os próprios carabineiros, que é uma gurizada também, né, estão a favor. Então, olha esse protesto é um protesto muito esclarecedor. Aqui o governo já tinha pedido uma Assembleia Nacional Constituinte para abril agora, na tentativa de não recuperar. Foi patética a mensagem de final de ano do presidente. Eu nem vou mostrar isso para o senhor, porque é patético. É um velho, ai, povo chileno, que é patético aquilo. Chega a ser ridículo, desculpa estar brincando assim, mas chega a ser ridículo. Olha essas senhoras aí protestando, vê se tem alguma coisa de terrorista nisso. Olhem bem, vejam, continuem no vídeo. A la marcha también acudieron las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y la de ejecutados políticos, organizaciones que reúnen a familiares de las víctimas de la dictadura militar. Los manifestantes recorrieron el centro desde la Plaza Baquedano, el epicentro de las marchas, hasta el Palacio de la Moneda, donde se taparon con un ojo en apoyo a las más de 400 personas que recibieron lesiones oculares en estos meses. Al menos 27 personas perdieron la vida y más de 3.600 resultaron heridas desde octubre. Por otro lado, el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó un recurso legal contra un carabinero por reprimir a manifestantes el pasado 12 de noviembre. Y es que el comportamiento de la gente fue justificado como pérdida temporal de razonamiento y, al ser calificado como víctima, no fue sancionado. La organización presentó el recurso con el objetivo de proteger la seguridad de las personas agredidas. Aconteceu no Chile uma coisa que é incrível. Todo governante, ele discursa dizendo que trabalha para a população. Nós todos sabemos que não é verdade. Ele trabalha para 8% da população, que é quem tem mandinga. E que é com quem o governante normalmente convive. Bom, então qual é o grande medo desses governos lá do Chile? Porque Santiago, por exemplo, como qualquer cidade, tem o seu bairro alto, né? O seu bairro mais bem aquinhoado financeiramente. Legal, né? Melhor de morar do que em qualquer outro lugar. E nesse momento, o governo estava vendo, sempre que chegava, os protestos chegavam mais na área central, umas outras áreas de bairros, não iam para a área dos ricos. Até agora, quando virou o ano, olha para onde foi os protestos no Chile, em Santiago, justo para o bairro que tem mais dinheiro. Olha aí. Los barrios ricos de Santiago fueron alcanzados el miércoles por las manifestaciones que sacuden el país. A 2 semanas y media del estallido, cientos de personas, principalmente jóvenes, llegaron a las cercanías del centro comercial Costanera Center, el más grande de Sudamérica. Impedidos de avanzar, los manifestantes se extendieron por varios puntos del barrio Providencia, entrada principal del sector financiero y las zonas más acomodadas de la capital chilena, donde hubo fogatas, saqueos y enfrentamientos con la policía.
A través de mensajes anónimos en redes sociales, se convocó a trasladar a los barrios ricos las protestas que se iniciaron el 18 de octubre y se habían concentrado en el centro de Santiago. Horas después, miles de manifestantes volvieron a congregarse en Plaza Italia, principal escenario de las protestas desde su estallido, donde se registraron incidentes aislados. Las protestas, en las que han muerto 20 personas, exigen reformas sociales y la renuncia del presidente derechista Sebastián Piñera. Él es un presidente, primero, que es un vendedor, es un especulador económico. O sea, y seguir... Mira, no me parecería nada de raro que algunas de sus putas empresas estuvieran ganando dinero con esta crisis. En absoluto, no lo dudaría por ningún momento. Junto con las concentraciones que han perdido masividad y ganado en violencia en las últimas jornadas, crecen también las denuncias sobre abusos a los derechos humanos por parte de las fuerzas del orden. La Fiscalía informó que 14 policías serán acusados por tortura contra 2 personas, una de ellas menor de edad, durante el estado de emergencia decretado por Piñera y vigente los primeros 9 días de protestas. La justicia también anunció que admitió a trámite una querella para investigar la supuesta responsabilidad de Piñera en crímenes de lesa humanidad cometidos en el contexto de las protestas, presentada por organizaciones locales de derechos humanos. No meio de todos esses protestos, veio o período dos vestibulares no Chile. Tentem imaginar em que situação, até porque andaram vazando provas de dentro do governo, para os amigos, né? Ou para os corruptos que compram, ou os corruptos que vendem as provas. E olha o que ocorreu durante esse período. Quando os protestos tomam conta, a loucura se abate, né? Por exemplo, um policial, junto com a sua família, fardado, estava saindo de casa e deu de frente dos manifestantes. Memória trágica. Nem vou mostrar o vídeo. Muito violento. As pessoas passam a olhar qualquer policial como um traidor da população. Bater no policial, na mulher policial, nos filhos do policial, é uma desgraça absurda, absoluta. Não mataram o policial, como as polícias mataram muitos manifestantes lá, mas não mataram o policial. Impressionante, loucura absoluta. Vão destruir quem estiver protegendo o governo que não presta, assim que as pessoas pensam. A loucura toma conta, como nesse vídeo, onde um homem atropela dezenas de manifestantes. Olha isso, a desgraça disso. Não são coisas bonitas de ver, essa, por exemplo, né? Desgraça, talvez a pessoa se assustou, ninguém vai nunca saber o que aconteceu. Provavelmente ninguém quer ir num movimento atropelando as pessoas, talvez a pessoa está desequilibrada, aconteceu alguma coisa, enlouqueceu, as pessoas enlouquecem nesse teste também. E aí vem o lunes, o chamado super lunes de protestos, penúltimo vídeo nosso.
estamos com esse programa, vamos mostrar no penúltimo vídeo nosso aqui agora, e aí depois a gente vai encerrar isso com algumas fotos que nós temos lá do Chile, mas o que deixa de grande ensinamento isso é que os governos precisam fazer de tudo para esconderem quem eles são. A população não aceita pacificamente isso de um governo dizer o que tem que ser feito no país. Assim como a população não aceita pacificamente os vereadores aprovarem leis, os deputados estaduais, federais e senadores aprovarem leis que aprovaram aí. Nós temos hoje leis que protegem bandidos, né? Recentemente aprovaram alguma coisa aí que vai proteger cada vez mais os bandidos. Por exemplo, a legislação de aposentadorias, onde nós todos aqui, pessoas simples, vamos ter um tipo de aposentadoria, mas tem uma turminha ali se beneficiando e nós não vamos para a rua fazer nada. De repente as pessoas acordam, como acordaram no Chile, e olha o que acontece, as pessoas é um terror isso. No momento lá, várias pessoas morreram. Nós temos um penúltimo vídeo, mostra esse vídeo aí das pessoas que foram mortas. Cañones de agua contra los manifestantes en Santiago. Ya son 13 los muertos en los 4 días de violentos disturbios que se han extendido por todo Chile. Las últimas víctimas han sido un hombre que falleció electrocutado cuando se escondía en un supermercado en pleno saqueo en la capital y otro en Talcahuano, que fue atropellado por un vehículo militar también durante un saqueo. El estado de emergencia rige total o parcialmente en 11 de las 16 regiones del país, incluida la metropolitana de la capital, Antofagasta, Valparaíso o Coquimbo. Los heridos se cuentan por decenas y cientos de personas han sido detenidas en lo que comenzó como una protesta por el aumento del precio del metro. Sebastián Piñera se reunirá este martes con los líderes de los partidos políticos de todos los espectros para analizar ideas que calmen la ira popular. El presidente chileno ha asegurado comprender los problemas de sus compatriotas, pero otra cosa ha dicho es la brutal violencia y destrucción desatada por grupos de delincuentes. Ha anunciado a su vez estar trabajando para mejorar las pensiones, bajar el precio de los medicamentos o reducir las listas de espera sanitarias. Naciones Unidas ha pedido contención a todas las partes. Lamentamos en particular el alto número de personas, incluidos menores y miembros de las fuerzas del orden, que han sido heridas durante estos incidentes. Las protestas se han extendido hasta Buenos Aires, organizadas por residentes chilenos y asociaciones de izquierda. Ante la fachada del consulado chileno se incendiaron contenedores y varios periodistas fueron agredidos, tumultos que se saldaron con 9 detenidos en la capital argentina. Quero dizer uma coisa antes de nós irmos para o encerramento. As pessoas no Chile, você caminha no Chile com serenidade, você caminha com tranquilidade no Chile. O Chile é um país lindo, lindas paisagens, linda estrutura, pessoas gentilíssimas, gentilíssimas. As pessoas que conhecem o Chile sabem o que eu estou dizendo aqui, são pessoas gentis, de uma gentileza impressionante, atendem bem as pessoas, conversam com as pessoas, têm tranquilidade no falar, não são agressivas, não tem aquele ar rapinoso, né? Que nós temos muitas pessoas, inclusive aqui no Brasil, que você vai falar com elas, você olha nos olhos dela, você não tem aquela bondade, aquele carinho, aquele afeto, você tem uma rapina, assim. Os chilenos não têm isso. São pessoas muito carinhosas, muito queridas. O governo cometeu o equívoco, o presidente, de achar que ele era o poder. Cardeal Richelieu disse que não existe nada que o poder dê, que o poder não tire. Sabe? Então, nem todo mundo que chega ao poder, a uma prefeitura, uma Câmara de Vereadores, Poder Judiciário, o Governo do Estado, sabe, a Presidência da República, entende o que é o poder. As pessoas às vezes chegam lá como analfabetos sociais e políticos. Poder, a única função dele é ser amado. E se ele não é amado, ele está morto. Certo? Então, isso que nós estamos vendo no Chile está sendo mostrado aqui para nos ensinar que
é preciso abrir os olhos com o que está ocorrendo em todos os lugares, inclusive no Brasil, porque às vezes nós estamos aqui sendo sujeitos ao que ocorreu no Chile, ao que ocorre em qualquer outro lugar do mundo, onde um grupo de pessoas toma conta do poder, pagando políticos, comprando políticos, para que eles façam aquilo que esse pequeno grupo de pessoas quer que seja feito. E tudo isso cai no lombo da população. De repente, eles cometem um único erro, que foi de bater nas crianças lá no Chile, que estavam pulando as catracas. E o governo vem abaixo e despenca. Não só o governo executivo, mas toda a estrutura de governo. Ninguém mais acredita na estrutura judiciária do Chile, ninguém mais acredita na estrutura legislativa do Chile, e muito menos na estrutura governamental do Chile. Eu vejo tudo que eu vi lá, eu não estaria dizendo isso aqui para o senhor e para a senhora se eu não tivesse ouvido e visto isso ao vivo com os meus olhos. As pessoas estão a favor desses protestos lá no Chile, até porque todos esses vídeos não mostram aquela estrutura que nós temos aqui, daqueles, desculpe a expressão, aqueles podres de política, né? Com as bandeirinhas de política, assim, pessoas que a gente tem asco, né? Mostram ali pessoas simples, jovens simples, rapazes e moças simples, senhoras e senhores simples. Isso é o que está ocorrendo no Chile. O Chile viu, rompeu o véu da ideologia. É muito perigoso para os governos romper o véu da ideologia. A saída que eles encontraram para não renunciar, que o seu Pinheiro já deveria ter renunciado, né, mas não renunciou, foi chamar uma Assembleia Nacional Constituinte para fazer uma nova estrutura geral de leis para o Chile, para evitar que o governo tenha poderes de mandar bater em crianças que nem eles tinham. Então essa Assembleia Nacional Constituinte vai ser chamada para abril. E sabe o que ocorreu? Já veio os bonitinhos, gorduchinhos, bem pagos, ser contra. Mas de onde? De dentro da estrutura do legislativo. Porque o legislativo, o poder dos deputados chilenos, não querem uma Assembleia Nacional Constituinte feita pelas pessoas que trabalham, pelas pessoas que mantêm a vida no dia a dia, pelas pessoas que vão às igrejas, por esse tipo de pessoas boas. Eles querem ele fazer o jogo. E aí os políticos já começaram a querer estragar a Assembleia Nacional Constituinte, que o Chile vai chamar. Se mexerem nisso, o Chile pode entrar em chamas de novo e não parar mais isso que nós estamos vendo. Certo? Então, eu vou mostrar aqui um último vídeo que foi feito por mim mesmo, né, lá em Santiago, na capital, mas esse movimento não é só em Santiago, tem em Talca, tem em Construção, tem por tudo. Todo o Chile está esse movimento todo o Chile. E esse vídeo que eu vou mostrar aqui, vai encerrar os nossos vídeos, antes de encerrar o programa, é um vídeo que mostra o que está ocorrendo lá. Eu mesmo, sem querer, acabei caindo dentro de uma nuvem de gás lacrimogêneo. Faz parte da profissão, né? Normal. Vamos ver o vídeo. Os protestos seguem em Santiago. Muito gás lacrimogêneo. E os jovens todos ali. Enquanto a polícia está lá do outro lado e vem vindo em todas as direções. O gás lacrimogêneo tem um efeito imenso nos olhos. Quando tu respira, ele aparece como queimando os teus olhos e queimando a boca também. Então você sente os olhos chorar imediatamente. Os que estão no protesto têm mais rapidez e conseguem se livrar mais rápido. E também tem lenços para poder respirar durante as largadas. Esses protestos começaram após um aumento em março do transporte público e em setembro queriam outro aumento do transporte público. E crianças de 12, 13 anos saíram para protestar, entrando sem pagar nos trens, e o governo mandou bater em crianças. Quando surraram as crianças, vieram os pais
os tios, os irmãos, os avós, e o Chile segue conflagrando. Alan Caldas, em Santiago do Chile, para o Jornal Dois Irmãos. E nós, assim, então, com esse vídeo aqui, nós encerramos e agradecemos a presença das pessoas que assistiram e que estão assistindo e que ainda assistirão esse vídeo, seja lá o dia que for em que você assistiu. Nosso muito obrigado pela sua presença aqui e a certeza, né, de que a vida, ela está sempre indo de um jeito e de repente ela vai de outro. Ou de outro. Ou de outro.